Olá, como vai? Tudo bom? Eu sou o Dr. José Lourenço Kutz e vou falar a você que a sua pisada, bem como conforto e elegância, caminham juntos. Roda a vinheta! De acordo então com a sua compra do calçado, você deve ficar pensando, eu vou comprar um calçado novo, um sapato social, mas quais são as dicas básicas para que eu não erre na aquisição do meu calçado? Eu vou listar para vocês 10 aspectos muito importantes na compra do seu calçado, ok? Primeira questão, é importante que você, ao provar o calçado, caminhe bastante pela loja utilizando esse calçado novo, tá? Para testar realmente, observar se tem algum ponto de compressão, se tem algum atrito, tá? Então isso é fundamental, caminhar bastante com o calçado durante a loja para justamente fazer todos os testes necessários. Segundo fator, sempre utilize meias que são compatíveis com o calçado que você está provando. Portanto, não vá, por exemplo, com tênis, sendo que você vai comprar um calçado social. Então você tem que levar sempre meias compatíveis com o calçado com o qual você deseja utilizar. Se caso você não esteja com esse calçado compatível, leve essas meias então para fazer o teste. Ou se a loja tiver meias novas ali para você provar, seria interessante, justamente para que você não corra o risco de comprar o calçado incorreto, a meia ficar muito apertada e isso acabar errando na sua escolha na hora da aquisição, ok? Terceiro componente, sempre é fundamental que você prove nos dois pés. Às vezes naquela correria, no desespero, você prova, ficou legal. Olhou lá pro pé, nossa, fantástico, muito bom. E vai embora, levou o calçado. Não, sempre. Prove nos dois e caminhe bastante pela loja. Isso é algo fundamental, perfeito? Quarto componente. Sempre a compra ela é feita ao final do dia. Ao final do dia, mas por quê? Qual o motivo? Porque nesse momento o seu pé está mais inchado, está mais edemaciado, tá? Então isso é fundamental, porque se você prova lá durante o início do dia, teu pé está bem enxuto, bem magrinho, bem fininho, aí chega ao final do dia, fica mais inchado e fica mais apertado no seu calçado. Então isso sempre leve em consideração, ok? Quinto componente, sempre pense em observar o revestimento interno do calçado. E o principal componente a ser observado diz respeito à costura. Se você principalmente é paciente diabético, isso é fundamental. Não pode ter costura interna, tá? Porque essa costura, no decorrer do dia, contribui então para um atrito maior. E isso, obviamente, produz lesões de pele, como bolhas e afins. Combinado? Outro fator fundamental a ser observado diz respeito então à amarração do calçado. Tá? Então a amarração é fundamental. Por quê? Então sapato social com amarração é bem melhor do que sapato sem amarração. Porque a amarração ela deixa mais personalizado o seu calçado. Então quando você tem inúmeros tipos de amarrações que você pode utilizar de acordo com o seu tipo de pé. Então tem pés que tem um dorso um pouco mais alto, tem pés um pouco mais planos, tem sujeitos que tem um tornozelo, um pouco mais instável. Então é fundamental a amarração porque ela vai ajudar, vai contribuir muito nesse aspecto, ok? Outro fator muito importante a ser levado em consideração diz respeito ao cabedal anterior. O que é o cabedal anterior? É a parte anterior do calçado, onde ficam alojados seus dedos, por exemplo. Tá? O brasileiro tem uma característica de ter um pé com um desenho um pouco mais, não tão padronizado, vamos dizer assim. Tá? Então nós temos inúmeros tipos de pés. Mas existem indivíduos, por exemplo, que têm pés quadrados, ou seja, que praticamente os dedos têm o mesmo comprimento. Isso agride muito o pé em calçados que são mais afunilados. Então você pode observar muitas vezes que os sapatos são mais bicudos na ponta, a ponta lá bem afunilada, ou mesmo para as mulheres, aqueles escarpãs, isso piora bastante a pisada, isso gera deformidades, como o caso do joanete, ok? Então isso é fundamental ser levado em consideração. Uma dica básica que é fundamental aqui é nunca compre pensando que o calçado vai amaciar, que ele vai aumentar de tamanho, que o couro vai ficar mais flexível.
nunca pense nisso, tá? Sempre então compre o calçado, prove já na hora e não pense lá para frente. Ele tem que ficar confortável já no momento da compra, ok? Então isso é fundamental. Então basicamente são esses raciocínios que nós temos que apresentar, bem como, obviamente, economia é um cuidado fundamental, tá? Existem hoje até marcas, por exemplo, de tênis infantis que já estão incentivando a troca dos calçados, né, com redução de custos. Obviamente aqui a gente está falando mais de calçados sociais, mas não pense muito na economia. Então, às vezes, literalmente, o famoso barato sai caro. Então, observe todos esses componentes que são fundamentais. E não esqueça jamais, então, da flexibilidade do tecido ou do couro, tá? Isso é fundamental para a escolha do seu calçado. Então, liste todos esses tópicos que a gente acabou de comentar, que eles são fundamentais para uma escolha correta. Lembrando que conforto e elegância caminham juntos.